assunto que já passou pelo Senado, agora está na Câmara dos Deputados e a gente vai ver de que maneira vai ser a legislação no nosso Brasil. Porque se o assunto for jurídico, o Supremo já decidiu. Tem diferença entre usuário, entre traficante e hoje, nesta quarta-feira, eles decidem qual a quantidade, o que difere exatamente um de outro. Mas vai vendo um negocinho, essas novas regras definidas pelo Supremo acabam que equiparam a maconha a um spray de pimenta ou a uma arma de brinquedo. Arma de brinquedo, Pedro Duran? Como assim? Nos conte. Até lá, Larissa Rodrigues nem sabia, estava no ar, ela fez assim, oi? Ficou parecendo uma expressão até, arma de brinquedo, o quê? Nos conte tudo. Pois é, essa é a interpretação de especialistas ouvidos pelo Pedro Duran, incluindo cigarro eletrônico? É isso. Bom dia, Elisa, Larissa, Bom Theo, dia. todo mundo que está com a gente aqui, para explicar um pouco do que os especialistas estão enxergando nesse julgamento, nessa decisão do STF, Elisa. Então, em primeiro lugar, que ficou muito claro para eles que a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, o julgamento até agora, não tinha ainda passado a régua nas regras que vão passar a valer a partir de agora. Então, hoje há uma grande expectativa para que o Supremo, de fato, passe a régua e diga, de fato, quais são os detalhes dessa nova norma que vai passar a valer para quem utiliza maconha, para quem tem o porte ou a posse da maconha. O fato é que essa conversão de ilícito penal para ilícito administrativo, Elisa, coloca a maconha numa mesma prateleira, por exemplo, que o spray de pimenta, que o colete à prova de balas, que aquela arma de airsoft ou a arma de brinquedo, simulacro de arma. Produtos que têm a venda proibida no Brasil, que não é qualquer um que pode chegar lá, comprar e ter um produto como esse. Se for pego, pode ser apreendido. Mas quem tem um item como esse não pode ser preso. Essa é a regra que passa a valer para a maconha e que já é a regra usada para esses ilícitos administrativos outros. Mas nesses casos, então, esses itens podem ser apreendidos? Podem ser apreendidos. Que aí não é a discussão. Interessante a gente ver esse cenário, você ouvindo com os especialistas, para compreender o que a gente já tem de embasamento em relação a outras regras de outros produtos, né, itens, melhor dizendo, que são considerados ilícitos, ou seja, que é ilícito, são apreendidos, diferentemente da discussão da maconha. Quanta coisa, hein, Pedro? Pois é, eu conversei com pelo menos 4 especialistas. Muito bom. Deles que me trouxe claramente essa comparação é a Luana Davico, que é uma delegada que acompanha e estuda o tema e que estava explicando que tem dúvidas sobre os impactos dessa decisão do STF, né? Por exemplo, a quantidade de droga que caminha para 60 gramas dará a presunção de que ele é usuário, pois todos os ministros disseram que deverá ser analisado o caso, ou seja, não é regra. Qual é o problema? Porque o reverso em um sistema punitivista, diz ela, como brasileiro, causaria um verdadeiro caos, pois acima de 60 gramas haverá presunção de traficância, ou seja, a pessoa que tiver mais do que aquela quantidade poderá ser configurada traficante. Então, há um grande debate posto hoje, Elisa, sobre as consequências da decisão do STF. Mas uma coisa que também me destacaram os especialistas, que é importante, é a comparação com o cigarro eletrônico. Como é que funciona hoje a regra para o cigarro eletrônico? Ninguém é preso ou tem um termo lavrado numa delegacia por consumir cigarro eletrônico. O consumo do cigarro eletrônico para as pessoas, obviamente não na rua, mas enfim, na casa das pessoas e tudo mais, ele não é vetado, ele não é proibido, mas a venda sim. E aí tem um outro detalhe que, nessa equiparação da maconha com esses outros itens, como o spray de pimenta, como a arma de airsoft, como o colete à prova de balas, que é o seguinte: a partir do momento que você tem a venda proibida no Brasil, trazer de fora do país é contrabando. Então, olha a complexidade dessa nova regra penal que o STF está fazendo e os impactos, as implicações disso no nosso dia a dia. De fato, vamos ver hoje qual vai ser a quantidade de gramas que o Supremo vai dizer que é ou não consumo próprio, porte, posse, e qual é, mais do que isso, a penalidade para quem for pego com a maconha que passa a ser um ilícito administrativo. Vai ser uma multa? Vai ser uma conscientização, como o Theo dizia?
Qual é o tamanho dessa pena? Então, tudo isso vai ser debatido hoje. Grande expectativa para os desdobramentos desse julgamento importante para o país, Elisa. E a quantidade também nos faz refletir. Se a gente pensar, por exemplo, né, Larissa e Pedro, quanto pesa um cigarro normal? Estava aqui antes pensando nisso, né? E aí Pedro Duran até falou assim, mas o cigarro normal tem uma espécie de um filtro, eu ia falar esponjinha, um filtro. Deve pesar aqui 1 grama. 2 gramas, nunca Filtro, pesei, papel, né? mas é muito leve. Então, 50 gramas de cannabis dariam quantos cigarros? Vários cigarros, mas aí vai ter de ter um entendimento, bom, se eu tenho isso para consumir por quanto tempo? Como é que vai ser o entendimento do policial quando fizer essa abordagem, né? Porque se a pessoa disser assim, eu tenho isso aqui que eu uso por 3 meses. Eu acho que se prove o contrário, essa conta na cabeça, porque até o ministro André Mendonça chegou a falar 10 gramas de maconha dá para fazer 34 cigarros de maconha durante o julgamento, uma fala que foi depois contestada por aqueles que trabalham com nicotina, com tabaco, que, enfim, manipulam esse tipo de item. E, em geral, o que dizem é 1 grama, 1 cigarro. Então, 1 grama da maconha daria 1 cigarro de maconha. Então, 60 gramas daria 60 cigarros de maconha? Também depende muito de como a pessoa faz, né? Enfim, fabrica o tamanho do cigarro e tudo mais. O fato é, Elisa, que é uma quantidade considerável. Então, a gente não está falando aqui de apenas 1 cigarro de maconha. A gente está falando de uma quantidade maior. Inclusive, as plantas fêmeas da maconha, que também está previsto na decisão, né?